Se você quer saber o conceito, o entendimento que uma pessoa ou povo tem de Deus, basta apenas observar como essa pessoa ora e como essa pessoa louva o Senhor. Eu sou Rodrigo Oliveira e você está no canal Biblicamente. Pessoal, não é possível alguém ter um conceito correto de Deus aprendido nas Escrituras e orar e cantar de forma errada, porque o nosso entendimento, os nossos valores são reflexos do entendimento que temos de nosso Deus. Ou seja, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a Jesus Cristo e aprendemos aquilo que Ele nos ensina, mais adoraremos e cantaremos de forma correta ao Senhor. E pessoal, nesse vídeo eu quero falar 5 coisas que todos nós precisamos saber para orar corretamente, orar de forma eficaz, orar de forma bíblica, ou seja, orar biblicamente. Orar em nome de Jesus. O que seria orar em nome de Jesus? Muitas pessoas acham que o nome de Jesus é uma fórmula mágica, é uma chave que abre o coração de Deus e que somente fazer isso irá abrir o coração de Deus e irá derramar muitas bênçãos sobre nossas vidas e principalmente bênçãos materiais. Então, com um entendimento assim, gera muita confusão a respeito da oração. Orar em nome de Jesus é orar à vontade dele, é orar junto com ele, é fazer a oração que Jesus faria. Você pode se perguntar, Jesus faria a oração que eu estou fazendo? As nossas orações devem ser consequência da palavra de Deus que habita ricamente em nosso coração. Podemos fazer a pergunta, será que estou orando em nome do Senhor Jesus? Ou será que eu estou orando em meu próprio nome? Será que a minha oração ela está sendo teocêntrica, com o Senhor, com o nosso Deus no centro? Ou será que ela está sendo antropocêntrica? Ou seja, nós como centro de tudo. Muitas vezes em nossas orações nós queremos humanizar a Deus e divinizar o homem, achando que Deus ele nos deve tudo. Achamos apenas que só basta orar e Deus realiza o nosso desejo da forma como nós queremos, da forma como nós achamos que seja bom para nossas vidas. E nos esquecemos de que Deus ele é soberano, de que há um plano eterno do Senhor. Então, nós devemos orar como Jesus orou e não achar que somos deuses, que somos divinos e que temos poder e que podemos mandar no Senhor. Devemos fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus e não fazer o que vem do nosso coração. Não seguir nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente mau. Jeremias 17 fala muito bem sobre isso. Orar segundo a vontade de Deus. A eficácia da nossa oração ela não está na quantidade de oração que fazemos, e sim se a nossa oração ela está de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que Ele exige de nós, de acordo com o que Ele deixou escrito em Sua palavra. Muitas vezes pensamos, se Deus é soberano e a sua vontade será feita, será que a oração tem algum valor? Muitas vezes pensamos isso. Mas a Bíblia, ela nos ajuda a compreender o mistério da oração, porque ela deixa bem claro que o Deus que determina os fins, ele também determina os meios. Portanto, a oração não é um meio para fazer Deus concordar conosco, Muitas vezes nós oramos achando que Deus vai concordar, que Ele vai mudar o plano dele para satisfazer as nossas vontades. Mas a oração ela é um meio para desejarmos e orarmos a vontade do Senhor, ou seja, segundo a vontade de Deus, orando segundo a vontade de Deus. Assim como Davi era um jovem segundo o coração de Deus, então assim nós devemos ser também e a nossa oração. E se você for procurar os salmos de Davi, se você for ler aqueles salmos, você irá ver que Davi, ele sempre coloca Deus como todo-poderoso, como soberano, e nunca tenta divinizar ele, e humanizar a Deus, mas ele dá toda a honra e glória ao Deus eterno. O segredo da oração é saber ouvir. Isso é muito importante. O segredo da oração é saber ouvir.
E o que isso significa? Não necessariamente alguém que saiba falar sabe orar, porque nós devemos primeiro aprender para depois orar. As pessoas acham que é orando que se aprende. Não, eu vou lá e vou orar e vou me ajoelhar e vou falar um monte de coisa e Deus vai ouvir. E não é assim. Nós primeiro devemos aprender. E onde nós aprendemos? Nós aprendemos na palavra de Deus. Nós aprendemos ali lendo a rica palavra de Deus, os evangelhos, os salmos, os cânticos e tudo. Então é na palavra do Senhor que nós aprendemos a orar corretamente. Um exemplo muito grande é os discípulos. Eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. A gente poderia pensar assim, por que eles pediram ensina-nos a orar? Poderiam ter pedido qualquer outra coisa, mas eles pediram ensina-nos a orar. Porque eles viram isso na vida de Jesus. Eles viram esse exemplo. Jesus sempre orava antes de qualquer decisão. E ele ensinou os discípulos a orar. Primeiro aprenderam a orar para depois orar. Isso é o que nós devemos fazer. E nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Nós primeiro examinamos, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a fundo a palavra de Deus e cada dia aprendemos mais sobre a palavra de Deus, sobre os atributos de Deus, como Ele quer que nós o adoremos. É na palavra do Senhor que nós aprendemos. Uma criança, ela só começa a falar quando ela ouve seu pai falar. Ela começa a aprender e a falar também. E assim somos nós cristãos, ouvindo nosso Pai Celestial falar. E é assim que nós aprendemos a orar e orar de verdade. A oração, ela é relacionamento, ela é comunhão. A nossa oração, ela não deve ter o objetivo de querer fazer Deus funcionar como se Ele fosse um computador, fazer Deus funcionar para o nosso uso. A verdadeira oração, ela tem como objetivo, como finalidade, a comunhão, a intimidade, o relacionamento com o nosso Deus. Clemente de Alexandria disse: orar é manter a companhia com Deus. Na verdade, nós não nos realizamos com oração, mas sim em Deus. A oração é um meio e não um fim em si mesmo. A verdadeira oração, ela deve ser trinitária, ou seja, orar ao Pai através ou em nome do Filho, mediante o Espírito Santo. Nós nunca devemos pensar que a oração é um meio para alcançar aquilo que desejamos. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal. Pedimos para nós mesmos e não para ter uma vida de relacionamento, de intimidade com o nosso Deus. O Espírito e a oração. A Bíblia afirma que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A verdadeira oração, ela não está baseada em nosso intelecto, mas em um coração quebrantado e contrito. Quando oramos só com o nosso intelecto, somos tentados a querer dar direção a Deus, a querer ensinar a Deus, a querer mostrar o que é melhor para nós, sendo que Deus é que sabe o que é melhor para nós, sendo que Deus conhece o nosso coração, conhece tudo sobre nós. Então, não devemos orar somente com o intelecto, mas devemos orar na direção do Espírito Santo. Mas Deus, Ele tem muita misericórdia de nós e nos coloca em túneis difíceis, em túneis escuros, nos coloca em situações difíceis, em situações tristes, para nos ensinar a orar, para que a gente ore de verdade, para que a gente se ajoelhe, para que a gente busque a Deus de uma forma verdadeira, com o coração quebrantado e contrito. E assim nós dependeremos somente do Espírito Santo e não do nosso intelecto. Não devemos achar que passamos muitas horas orando e fazendo isso se nossa oração não estiver de acordo com a palavra de Deus, se nós não estivermos orando mediante o Espírito Santo, sendo guiado, pedindo e suplicando a Deus para que Ele nos ouça. Devemos orar mediante o Espírito Santo e não com o nosso intelecto, não com o nosso conhecimento, achando que ensinamos a Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Oro a Deus para que Ele tenha falado ao seu coração e que você possa orar de forma correta ao Senhor. Quero te pedir que nos ajude e que compartilhe com algum amigo, compartilhe nas redes sociais
nosso conteúdo. Se foi uma bênção para você, se te abençoou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.